está voltando, vamos a uma notícia muito interessante lá de Israel. É que o Cordeiro Pascal poderá ser sacrificado no Monte do Templo pela primeira vez em mais de 2000 anos. Como resultado do recente plano do Acordo do Século para o Oriente Médio, o Sinédrio fez uma petição ao governo de Israel solicitando o recebimento de autorizações que permitam que os sacerdotes realizem o ritual do sacrifício da Páscoa, que será transportado para o Monte do Templo e removido imediatamente após a cerimônia. Se o governo conceder as permissões com base nas leis israelense e internacional, esta será a primeira vez desde a destruição do Segundo Templo que um altar ficará em seu devido lugar no local mais sagrado do judaísmo, a eira adquirida pelo rei Davi. Nos últimos 8 anos, o Sinédrio vem realizando reconstituições do serviço do templo como um meio de se preparar para o real restabelecimento do serviço. Essas reencenações são realizadas antes de cada uma das festas ordenadas pela Torá, por coanins, ou seja, sacerdotes, vestidos com as roupas apropriadas do templo. A reconstituição da oferta pascal tem um significado especial, pois o mandamento tem grande importância. Existem apenas 2 mitzvot, ou seja, mandamentos bíblicos, para as quais a não conformidade recebe o castigo mais severo exigido pela Torá, que é o karet, que a pessoa é separada da comunidade ou excomungado. E esses 2 castigos é pelo Brit Milá, a circuncisão, quando não acontece isso, e o Korban Pesach, que é o sacrifício da Páscoa quando não é realizado. Apesar de várias questões da lei judaica, como impureza, ritual e falta de sumo sacerdote, os judeus ainda são necessários e tecnicamente capazes de trazer o sacrifício. Quem disse isso foi o rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio. Ele disse ao Breaking Israel News: a única coisa que impede o povo judeu de realizar o sacrifício da Páscoa é o governo de Israel. O Sinédrio realizou recentemente um intenso estudo sobre o status atual da oferta da Páscoa e concluiu que, neste momento, um sacrifício feito no Monte do Templo, trazido em nome de todo o povo judeu, seria suficiente. O Sinédrio realizou uma reunião especial na quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020, para discutir a reensinação da oferta da Páscoa, bem como os planos de contingência, caso o governo permita que o ritual real seja realizado no Monte do Templo, no momento apropriado. O Sinédrio enviou também às autoridades competentes um pedido separado para que o sacrifício real seja realizado no Monte do Templo no feriado. Incluído nesta solicitação está o plano de levar um altar de pedra ao Monte do Templo. O sacrifício da Páscoa só pode ser oferecido em um só lugar, no Monte do Templo. O sacrifício não requer uma estrutura real do templo, mas requer um altar que seja construído para aderir aos requisitos bíblicos. E tal altar foi construído no ano passado e está pronto. Ele é quadrado, tem 9 pés quadrados, ou seja, 0,83 metros quadrados, e 5 pés de altura, ou seja, 0,46 metros quadrados, e é construído em concreto aerado. O material foi considerado adequado para uso no templo. No Talmud é explicado que o aço não pode ser usado para cortar as pedras do altar, uma vez que o serviço do templo traz vida ao mundo, e o aço, como é usado na guerra, tira a vida. O altar foi construído sobre uma estrutura de metal, projetada também para fins de transportabilidade. A intenção era criar um altar que pudesse ser levado ao monte do templo a qualquer momento, se necessário. Caso o pedido de fazer o sacrifício seja concedido, isso marcará a primeira vez
de um altar no monte do templo em seu devido lugar, desde que o segundo templo foi destruído no ano 70, ano do Senhor, ano Domini. O Sinédrio enfatizou que o plano de levar o altar ao monte do templo era totalmente consistente com o pacto de paz lançado recentemente pelo presidente Trump, que reconheceu a total soberania de Israel sobre o local. E segundo um rabino chamado Meir Halev Hakad, ele diz: pessoas de todas as religiões devem poder orar no monte do templo, uma maneira que respeite totalmente sua religião, levando em consideração os horários das orações e festas de cada religião, bem como outros fatores religiosos. Assim como o rei Cyrus, esta declaração de Donald Trump abre as portas para os judeus construírem o templo. Agora cabe a nós dar o próximo passo adiante. Este é um ponto decisivo na história. Quando levamos o altar ao monte do templo, mesmo para o sacrifício de um cordeiro, não há como voltar atrás. O próximo passo, profetizado, é inevitável, ou seja, a construção do templo. Então essa é a notícia que já se avizinha para a Páscoa lá em Israel, quando mais uma vez é feito o pedido para se fazer o sacrifício lá no monte do templo. Momentos decisivos para Israel e para nós. O arrebatamento se aproxima, a qualquer momento poderemos estar sendo chamados para os céus, ou pelo arrebatamento ou pela morte. Como está a sua vida? Jesus já está voltando. O Senhor está alertando nos 4 cantos deste planeta, por meio dos seus servos, por meio de sonhos, falando: vigie como está a sua vida, porque de uma hora para outra nós vamos estar partindo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.